Torturados pelo Pensamento, por Franklin Dávila. Há pensamentos e pensamentos. Eles vão e vêm, construindo ou destruindo. Há, porém, um tipo de pensamento diferente. Ele é assustador, perturbador, torturador. Quando ele se instala na mente, a alma se abate e o coração mergulha na tristeza. Alguns conflitos internos se reproduzem velozmente, o rosto empalidece e a visão nublada deixa de contemplar a beleza da vida. Esse pensamento surge inesperadamente, se projeta como um meteoro, é fulminante como um raio. Quem por ele é atingido percebe que é incomum, anormal, sobrenatural e espiritual. Seu calor parece vir do fogo da condenação, da angústia que perturba a alma, do odor do enxofre que sobe das regiões inferiores da terra. Há algo que deixa o Filho de Deus muito preocupado. Esse pensamento não parece vir de nossa estrutura humana. Parece vir do inferno, dos demônios, do diabo. Dediquei-me por 31 anos a um intenso ministério de visitação e aconselhamento pastoral. E o que mais me faz recordar desse tempo foi o atendimento a pessoas que foram atingidas por pensamentos que se tornaram obsessivos, torturando as suas almas, oprimindo-as de tal maneira que não podiam deixar de conversar sobre suas permanentes tristezas e cruéis perturbações. Não poucos vêm sendo assim torturados diariamente há muitos anos. Essa gente de Deus, salva por Jesus, precisa de ajuda. E por estar muito impressionado com a intensidade dos casos nestes últimos tempos, resolvi juntar algumas exposições realizadas no livro dos Salmos, estudos biográficos de alguns personagens da Bíblia, epístolas que foram escritas para consolar irmãos à distância e condensá-los para produzir este opúsculo bastante resumido diante da complexidade do tema, mas faço isto motivado pelo desejo de ajudar aos que têm sido atingidos por esses dardos inflamados do maligno e não têm tido a oportunidade, seja por qualquer motivo, de ser esclarecido e animado. Como esse pensamento perturbador chega? De repente. Ninguém sabe explicar como se dá essa invasão da mente. Num abrir e fechar de olhos, um absurdo pensamento se faz presente e logo a estrutura humana é sacudida. Conheci uma pessoa atingida por um desses indesejáveis pensamentos. Ela não sabia explicar o que estava acontecendo e nada podia dizer sobre uma brusca mudança interior. Apenas compartilhava sobre uma estranha perturbação. Isto lhe pesou tanto na alma porque sua vida, outrora saudável, deu uma guinada de 180 graus. Ter de conviver com o abatimento e intenso desespero se tornou a sua realidade. Um experiente cristão, oficial de igreja, já de idade, prostrado num leito, compartilhou comigo sobre um antigo sofrimento causado por um pensamento que não o deixava em paz. O pensamento era obsessivo e o torturava de tal maneira que chegou a sentir-se amedrontado quanto ao destino de sua alma. Passou a duvidar de sua salvação, não tinha mais certeza da vida eterna, angustiava-se ao perceber que a hora final se aproximava e sua alma continuava abafada pelo manto de pensamentos que o faziam sentir medo da eternidade. No dia em que o visitei, parece que era o pior de todos os outros. Ele se achava exausto e desanimado. Disse-me: pastor, nunca pensei que pudesse ter pensamentos tão perturbadores em minha cabeça e jamais imaginei que no final de minha vida eles estariam tão presentes em minha mente. Travo uma luta horrível com esses pensamentos. Uma semana após nossa conversa, o Senhor o levou para descansar das feridas causadas por esse espinho que tantos tormentos tem trazido aos filhos de Deus em sua peregrinação neste mundo em direção à Canaã celestial. Também não posso me esquecer de um jovem que também foi atingido de repente pelo pensamento mau. Numa postura de quem se encontrava arrasado, comentou: sinto-me perturbado, impotente, sem forças. Estou muito atribulado. Compartilhou que carregava um pensamento que tinha um peso insuportável,
prejudicando sua vida espiritual, seu culto congregacional, sua vida familiar, seus estudos, sua profissão. Esses pensamentos torturam a mente do cristão. Eles surgem para perturbar, entristecer, esbofetear. Eles são torturadores que não descansam, especializados em provocar tormentos. Não há como não se dizer que são diabólicos. Tê-los como um persistente espinho a ferir nossa alma não é uma questão de estar com a cabeça boa ou não, ser consagrado ou não. É um fato real diante do qual todos estão suscetíveis aos seus ataques. É incomum ter de dizer, mas nem as criancinhas estão livres dessas setas inflamadas do maligno. Tive a tristeza de saber e ter conhecido algumas que passaram por essa amarga experiência. As consequências vistas nos adultos são as mesmas nelas: perturbação, profunda tristeza, medo. Em se tratando de criança, isso é aterrador. Como sofrem essas crianças quando passam a conviver com esses pensamentos? Ainda nem sabem dizer o que sentem e logo são alcançadas por eles. Não deixemos de considerar que elas também têm alma e alma não tem idade. Por serem descendentes de Adão, padecem das mesmas angústias que os adultos, com a aflição maior de não poderem expressar o que pensam e sentem. Fico extremamente pesaroso quando me encontro com crianças nessa situação. Sou levado a concluir que por trás de uma criança triste e solitária pode estar um pensamento perturbador. Por isso não podemos deixar de orar constantemente por elas, nem deixar de assisti-las em seu sofrimento ignorando-as, agindo como se tal espinho não seja capaz de ferir crianças. Louvo ao Senhor Deus porque cuida dos pequeninos e lhes dedica tratamento todo especial ao colocar os anjos delas na sua presença. Jesus disse que os anjos das crianças assistem na presença do Senhor e veem incessantemente a face de Deus. Mateus 18:10. Somente assim, seres tão indefesos podem suportar esses infernais ataques e prosseguir na vida. Os pensamentos torturadores são extremamente cruéis. Assemelham-se a espinhos quando penetram em nosso corpo e nos causam incômodos. Na terra não existe nada que seja capaz de desviar as flechas dos maus pensamentos, nem de desalojá-los da mente. Eles se fixam para se tornarem uma obsessão. Ah, como incomodam, como ferem, como doem, como fazem mal. Os espinhos de pensamento vêm com uma missão: despertar as mais absurdas imaginações. É por isso que existe uma perplexidade universal em todos os feridos que os leva a clamar: meu Deus, como é possível que eu, um convertido ao Senhor, compromissado com a causa, tenha tais pensamentos e seja capaz de imaginar coisas tão absurdas e infernais? Porventura enlouqueci ou o Senhor me reprovou para sempre? A influência dos maus pensamentos é tão grande sobre a mente que chega a construir um drama imaginário com um enredo tão bem arrumado como se realidade fosse. Quadro e personagens se apresentam como se fossem tão reais que não dá para repeli-los. Nenhuma reação é suficientemente forte para alterar qualquer coisa. Mesmo sendo diagnosticado como absurdos, indignos e inconsequentes, não se é capaz de expulsá-los da mente. Eles nos cobrem como uma camisa de força, imobilizam nossa mente, nossa alma, nosso espírito e nosso corpo. A sensação produzida pelo drama naqueles que são ao mesmo tempo o palco e os espectadores é como se estivéssemos caminhando numa caverna com a expectativa de que estamos prestes a escorregar para um lugar muito mais tenebroso. Isto cheira a desgraça. É perturbador, é desgostoso. Só Deus é quem pode derramar graça e conceder forças para que se possa resistir. Por trás da depressão espiritual sempre existe um pensamento específico que perturba. Um pensamento torturador. A depressão tem inúmeras causas, mas a depressão espiritual tem como causa um desses pensamentos obsessivos que vem das trevas. Vêm como mensageiros de Satanás para nos esbofetear.
Foi dito que há pensamentos e que entre uns e outros há os que são diferentes dos demais e a diferença está nos efeitos assustadores, principalmente porque o objetivo maior deles é colocar a criatura em oposição ao Criador e perturbar a mente com temas espirituais. Para um cristão não pode existir coisa pior. Isto gera uma infelicidade inenarrável. Darei um exemplo para ser entendido melhor. Determinada senhora sentiu-se horrivelmente perturbada por causa de um pensamento de blasfêmia que aportou em sua mente. O pensamento lhe causou uma taquicardia imediata. Convenceu-se de que blasfemara contra o Espírito Santo, portanto, se considerava sem perdão e sentenciou-se como condenada ao inferno. Essa irmã entrou num tornado de confusão mental tão grande que quase chegou à loucura. Sua alma sentiu uma amargura tão infernal que chegou a ter contrações estomacais. E o mais grave de tudo é que isto se tornou uma obsessão a tal ponto que sequer podia ouvir alguém falar sobre o Espírito Santo. Pensar o que pensou jamais fora seu desejo. Não sentia nenhum prazer naquilo que pensara. Ela amava ao Espírito Santo por ser o seu consolador. Acontece que esse pensamento a torturou por muitos anos, perseguindo-a diariamente. No auge de sua tortura mental, dizia: como é possível uma mulher cristã ter pensamentos assim de blasfêmia? Quase enlouqueceu. Felizmente, a providência do Senhor colocou em seu caminho um pastor para lhe orientar. Esse lhe explicou que a blasfêmia contra o Espírito Santo é o pecado da incredulidade. Mostrou-lhe que o crente não tem como blasfemar contra o Espírito Santo e que as palavras de Jesus foram ditas aos incrédulos quando expulsou um demônio pelo poder do Espírito Santo, mas os seus adversários o acusaram, afirmando que ele expulsava o demônio pelo poder do diabo. Sem esta instrução, a irmã certamente teria sérios problemas futuros, tal a perturbação de sua mente e o alto grau de infelicidade que a acompanhava. Mas louvado seja Deus, porque a boa palavra pastoral trouxe luz e sossego para aquela alma e ainda que de vez em quando o mesmo pensamento retornasse, ela já não estava mais dominada por ele. Após ter chegado aos limites de sua resistência solitária, aprendeu a descansar em Jesus, a amá-lo muito mais. Cultivou a boa semente do Evangelho em sua mente para fortalecer os seus pensamentos. Firmou-se nas promessas de que o sangue de Jesus é poderoso para nos perdoar de todos os pecados e exultou naquele que é maravilhoso, capaz de sarar todas as enfermidades do espírito. Pensamentos semelhantes ao dessa senhora e de outros tipos têm levado muitas ovelhas de Cristo a entrar em depressão, uma depressão caracteristicamente espiritual. A depressão espiritual tem causado muito sofrimento ao povo de Deus. E o pior de tudo é que esse tipo de depressão faz muita gente sofrer em silêncio. Explica-se isto porque as pessoas não querem contar o que se passa em sua mente. Constrangem-se ao trazerem à luz o conteúdo absurdo desses pensamentos ocultos. E assim, feridos por esses espinhos, não há outra coisa a fazer senão ter a desventura de conviver com isso, acompanhadas de muita tristeza, desgosto, angústia, isolamento, enfim, um infernal tormento. Saiba que tais coisas não têm acontecido só com você. Muitos cristãos espalhados pela face da terra estão sob perseguição espiritual. É o diabo, sabendo que pouco tempo lhe resta, quem está movendo essa atroz perseguição. Ele não sossega, persegue sem cessar o povo de Deus, ruge ao redor como um leão para devorar, arma ciladas para fazer cair, lança as setas dos mais terríveis pensamentos e o resultado tem sido a perda da paz mental, da alegria, do brilho da vida temporal e espiritual. Muita gente de Deus tem sido torturada por esses pensamentos que têm o odor do enxofre que angustia e infelicita. Tudo que se refere ao apóstolo Paulo eu procuro ler.
Dentre tantas afirmações que se possa fazer sobre sua vida, uma não pode faltar. Paulo foi um homem de muitas lutas, lutas por dentro e por fora. Ele até chegou a dizer, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Foi ele quem mencionou a expressão espinho na carne em 2 Coríntios 12:7. Há várias interpretações sobre este mistério. Prefiro a interpretação que acredita ser o espinho na carne de Paulo, uma ação demoníaca que lhe trazia perturbação, um mensageiro das trevas que o incomodava espiritualmente. O curto relato dessa experiência de Paulo me faz entender que ele também foi vitimado por essa tortura mental causada por um pensamento que o esbofeteava intensamente, a mesma que tem incomodado tantos cristãos. Certamente a experiência adquirida por Paulo nessa luta fez com que se tornasse um dos escritores bíblicos que mais fala sobre a necessidade de se trabalhar a mente e cultivar os bons pensamentos. Enfim, ter a mente de Cristo. Está na Escritura Sagrada que o diabo tem as suas ciladas, que ele é o príncipe deste mundo, que sua finalidade é matar, roubar e destruir. Esse príncipe das trevas tem procurado infernizar o Filho de Deus, semeando os maus pensamentos para torturá-lo. Não foi o que ele fez com Jó? Pior do que perder a família, bens e a saúde, foi perder a paz por causa do terror que lhe abatia a mente. Jó foi torturado com pensamentos aterradores. O poder das trevas afligia tanto a sua mente que o patriarca passava suas noites em claro, acossado por imaginações que lhe aterrorizavam. Como se já não bastassem esses sofrimentos, o diabo o prostrou na solidão e o feriu com dores que o fizeram gemer e chorar. No Getsêmani, Jesus também foi perturbado e torturado com todo tipo de pensamento torturador. Os espinhos que mais feriram ao Senhor Jesus não foram aqueles que o Império Romano cravou em sua cabeça, mas ter de conviver também com os espinhos na carne. A intensidade do sofrimento de Jesus o fez suar sangue de tanta perturbação e agonia. O poder das trevas não cessa de usar nossa natureza caída herdada de Adão para despertar todo tipo de pensamento mau para nos lançar também contra o nosso Senhor e contra nós mesmos. Nenhum cristão pode desconsiderar as astutas ciladas do diabo. Pedro, dirigindo-se ao povo de Deus perseguido, escreveu: Amados, não estranhem o fogo ardente que surge no meio de vós, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge buscando a quem possa tragar. Cristãos espalhados por todo o mundo vêm padecendo com a presença dos pensamentos obsessivos. Imagine como é triste para essa gente de Deus que vive para o Senhor, na expectativa do porvir, e de repente é alcançada por um desses pensamentos torturadores. Lembro de um cristão que padecia as dores causadas pelo espinho na carne. Desesperado, ele chegou a conclusões precipitadas. Ter na cabeça esses pensamentos não pode ser outra coisa senão a evidência que não sou de Deus. Nunca fui escolhido. Deus se esqueceu de mim. Certamente eu não sou salvo. Eu não estou salvo. Caí da graça. Sou um condenado à morte eterna. Não há salvação mais para mim. Veja a que ponto pode chegar um filho por causa dos maus pensamentos. O mensageiro de Satanás que esbofeteava Paulo continua a esbofetear ainda hoje os cristãos. Só Deus sabe o motivo por que uns são mais atingidos que outros, mas a verdade é que isto está acontecendo com muita gente hoje. É pouco o número daqueles que nunca passaram pela amarga experiência da tortura que vem das trevas. Este é um assunto que pouco se trata nas conversas e, quando se faz, é de maneira superficial. Os torturados evitam falar com profundidade de suas experiências nos porões da alma, temem ser tratados como doentes, anormais, místicos, hereges ou impuros. E o diabo prossegue, passeando pela terra, aterrorizando a maioria de nossos irmãos espalhados pela face da terra
para os lançar no fundo do poço da depressão espiritual. Cristão, há uma boa notícia para você. A notícia é que esses pensamentos que trazem tanta confusão à sua alma não o condenam, não o levarão para o inferno. Eles perturbam, sim, mas não afastam de Deus e jamais o afastarão de sua graça. Que provocam dúvidas cruéis, não há dúvida, não há como contestar, mas eles não o farão perder a vida eterna, jamais o levarão à morte eterna. Ainda que trevas estejam a amedrontá-lo e vis pensamentos o torturem, nada poderá afastá-lo de Deus. Leia com voz audível e compassada o que diz o Espírito Santo. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Leia, medite, decore Romanos 8, 31 a 39. Procure ter sempre em mente que o sacrifício de Cristo pelos nossos pecados é perfeito e eficaz e que o sangue de Jesus nos purifica completamente de todas as nossas iniquidades presentes e futuras. Lembre-se constantemente que Jesus é o Todo-Poderoso Salvador. Ele é o nosso pastor e nós somos ovelhas do seu pasto. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Dedique-se a estudar a boa teologia que se centraliza na vida e obra de Jesus. Leia constantemente os textos que apresentam Jesus como aquele que morreu para nos libertar de nossos pecados, nos tirar deste império de miséria e nos sarar de todas as enfermidades espirituais, enfermidades essas com as quais convivemos enquanto estivermos neste mundo. Inculque em sua mente e repita com todas as forças que ainda lhe restam. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Aprenda a dialogar com você mesmo usando argumentos lógicos. Pense assim: esses maus pensamentos que povoam minha mente e me torturam obsessivamente vieram sem o meu consentimento. Eu não os convidei. Invadiram minha mente, entraram e se instalaram sem minha vontade. Aconteceu e eu não pude impedi-los. Diga, eu não os estimo, não tenho prazer neles, considero-os indesejáveis, faria e daria tudo para não tê-los entre os meus outros bons pensamentos. Abriria a mão de qualquer coisa para livrar-me deles. Minha alma não se alegra nem um pouco com a presença deles. Então, se é assim, que responsabilidade você tem por pensá-los ou tê-los com você? Ora, nenhuma. Aquiete-se. Esses pensamentos não são seus nem são de Deus. Eles não vêm de Deus, vêm dos poderes das trevas. Esses são os verdadeiros perturbadores do Israel espiritual de Deus. Por que isto aconteceu e tem acontecido com tantos cristãos? Acontece porque Deus permite. Ele permitiu que o espinho na carne se instalasse em Paulo e também permite que aconteça conosco. Em sua soberania e sabedoria, Deus sabe muito bem o que faz e o que permite. Não devemos esquecer que ainda há restos de corrupção em nossa alma. Espírito e carne ainda pelejam. Habita em nós não somente o que é bom, mas também o que é mal. Está dito que a natureza geme e suporta angústias da queda até agora. E não somente ela,
mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção de nosso corpo. Seja forte, saiba que enquanto aguardamos a redenção plena, teremos de conviver com esse espinho que fere e entristece, nos fazendo sentir miseráveis. Diga como Paulo: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Anime-se, aprenda a confiar no sacrifício de Cristo. Creia que para nos salvar, o nosso pastor teve de experimentar plenamente tudo o que você tem enfrentado e sofrido. Naquilo que ele mesmo sofreu, é poderoso para socorrer os que são tentados. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança. Quando vier o sentimento de que você está sozinho, lembre-se que Jesus conhece e compreende perfeitamente tudo o que se passa com você. Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Eu sei que não há como ficar insensível ante os estragos que esses pensamentos causam. Paulo, ao se referir ao espinho na carne que o atormentava, nos faz saber o quanto padecia e como era doloroso ter de conviver com aquele mensageiro satânico, porém não desanimou, não fracassou, não fugiu. Pelo contrário, exortou aos cristãos para pensarem nas coisas lá do alto e não nos fixarmos demasiadamente nas que são daqui da terra. Escrevendo aos cristãos de Filipos, disse: portanto, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo o que é puro, tudo o que é justo, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Que se traga à memória o que nos pode dar esperança. Jesus é a nossa esperança. Nós não podemos negar que há dias maus. Nesses dias, quando você se sentir torturado por pensamentos absurdos, obsessivos, loucos, busque imediatamente a palavra do Todo-Poderoso e pense os pensamentos do Altíssimo através da meditação. Logo você perceberá que ao pensar os pensamentos de Deus, de repente a mente renova, a alma revigora e o pensamento regozija. Com o socorro divino, os pensamentos espirituais falarão mais alto do que os pensamentos da carne. Esforce-se para viver uma vida normal. Seja disciplinado na leitura da palavra, perseverante na oração e constante na meditação. Se você tiver de conviver com um desses pensamentos torturadores, a restauradora palavra de Deus arrumará sua mente. Ainda que ele o incomode com grande perturbação, sua alma respirará o refrigério da graça que perdoa. Ainda que ele receba a permissão para ficar cravado em sua mente por breve ou longo tempo, você descansará nos pastos verdejantes do Senhor. Não esqueça a resposta do Senhor ao clamor de Paulo quando este pediu para que lhe fosse retirado o espinho que o atormentava. Paulo, a minha graça te basta. A graça de Deus foi suficiente para Paulo e o será também para você. A graça de Deus é melhor do que a vida. Salmo 63, 3. É para você estas boas e belas palavras abaixo. Leia e medite na maravilha de seu contexto e na força das promessas escatológicas que o Espírito do Senhor comunica aos filhos de Deus. Cantai ao Senhor um cântico novo e o seu louvor até as extremidades da terra, porque o Senhor sairá como valente, despertará o seu zelo, clamará, lançará forte grito de guerra e mostrará sua força. O Senhor tornará os rios em terra firme e secará os lagos, guiará os cegos por um caminho que não conhecem, fá-los a andar por veredas desconhecidas, tornará as trevas em luz perante eles e os caminhos escabrosos em planos. Estas coisas lhes farei e jamais os desampararei. Isaías 42, 10 a 16. O deserto e a terra se alegrarão, o ermo exultará e florescerá como o narciso. Florescerá abundantemente, jubilará de alegria e exultará. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Fortalecei as mãos frouxas e firmai os joelhos vacilantes.
Dizei aos desalentados de coração: sedes fortes, não temais. Eis o vosso Deus, ele vem e vos salvará. Então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como cervos, e a língua dos mudos cantará. Pois águas arrebentarão no deserto, e ribeiros no ermo. A areia esbraseada se transformará em lagos, e a terra sedenta em mananciais de águas. Onde outrora viviam os chacais, crescerá a erva com canas e juncos, e ali haverá bom caminho, caminho que se chamará o caminho santo, pois será somente para o seu povo. Quem quer que por ele caminhe não errará, nem mesmo louco. Ali não haverá leão, animal feroz não passará por ele, mas os remidos andarão por ele. Os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo. Alegria eterna coroará a sua cabeça. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Isaías 35. Remidos do Senhor, pensem e sintam o que nos aguarda. Bem disse o Espírito Santo por boca de Paulo. Para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Romanos 8,18. O dia da libertação plena e o tempo do refrigério hão de vir com certeza. Então os espinhos na carne não mais existirão, nem os tormentos dos maus pensamentos, nem os terrores provocados por eles. Ao invés disso, andaremos nos caminhos refrigerados de Deus e pensaremos os altos pensamentos do Todo-Poderoso. Que maravilha! Teremos pensamentos de paz e nenhum mal brotará ou invadirá nossa mente. Nada nos espantará e nenhuma vã imaginação nos trará perturbação. Nossa alma não mais se abaterá, nossos corpos não mais adoecerão, nossos pés não tropeçarão, nem nossos joelhos ficarão trôpegos. Nosso semblante não se abaterá, nem nosso rosto empalidecerá. Aqueles dias serão de glória, dias da grandeza do Senhor em nós. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, será o árbitro em nosso coração, e um gozo indizível inundará eternamente nosso corpo e espírito glorificados, motivados pela gloriosa contemplação do Senhor Jesus, o Supremo Pastor Celestial, que nos fará ver o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus. Nunca mais veremos qualquer maldição. Serviremos ao Senhor com alegria e contemplaremos a face do Cordeiro de Deus. A noite espiritual não mais existirá. No lugar dela brilhará o sol da justiça. Busque o Senhor enquanto se pode achar. Caminhe humildemente como o filho pródigo na direção da casa do Pai. Ouça a palavra do Espírito e da Igreja, que dizem com a mesma voz: venha. Aquele que ouve a palavra, diga: vem. Aquele que tem sede, e todos os que quiserem recebam de graça a água da vida. Tudo será maravilhoso, tudo será esplêndido, tudo será glorioso, tudo será belo. Em tudo haverá paz, paz, paz. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Amém e amém.